estou bem empolgado, irmãos, para pregar. Minha esposa falou, tu vai pregar hoje, por que tu não bota outro? Por que não? Porque eu quero pregar. Eu sou pastor da igreja, então eu tenho essa autoridade. Mas eu estou bem empolgado. Segura aí, porque Jesus vai falar ao seu coração nessa noite. Nós queremos falar sobre ortodoxia sem amor, que é o agravante, na verdade, da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7, quantos acharam? Digam amém. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Sente por bondade, meus irmãos. Quando nós falamos a respeito de ortodoxia é segmentos em torno de princípios, doutrinas ou práticas consideradas verdadeiras. No que tange ao cristianismo, ortodoxia, as práticas fundamentais da fé. No dicionário Oxford da Igreja Cristã, ortodoxia tem tudo a ver com a crença correta em oposição às heresias. Na visão teológica, a ortodoxia é descrito como a opinião correta, e ela se relaciona de forma muito específica com as interpretações testadas e verdadeiras do tema principal da Bíblia, da história que abrange toda a realidade das Escrituras e também as suas verdades fundamentais. Estas são crenças fundamentais da fé cristã que não mudam e que não devem, em hipótese alguma, mudar. Dentro do contexto da igreja de Éfeso, uma igreja que nasceu através do apóstolo Paulo, da mensagem de Paulo, do evangelismo, das viagens missionárias de Paulo, uma igreja que foi muito bem instruída e ensinada, e a cidade de Éfeso foi a cidade que Paulo, por mais tempo, passou, ministrou, se envolveu num período de 3 anos, e a gente pode detectar o zelo que esta igreja tinha pela doutrina, e que as obras com o tempo permaneceu, mas o amor se esfriou. Quando as coisas para Cristo se tornam mecanizadas, robotizadas, eu perco a sensibilidade da presença de Deus. Quando as coisas para Cristo, elas se tornam mecanizadas, em que não há mais amor envolvido naquilo que eu faço para Deus, ou primariamente em Deus. E sim, há um senso de obrigação ou interesse por aquilo que eu estou fazendo. E juntando as peças contextuais desse texto de Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, nós começamos pelo primeiro verso. E o primeiro verso é afirmar quem de fato é o responsável pela igreja. Sendo Jesus o responsável, sendo Jesus o dono da igreja, o Senhor dela,
e dando capacidade aos líderes da igreja para pastorear o rebanho. Ele mesmo traz um relatório específico de cada uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja a qual ele sustenta, a igreja a qual está sobre a sua vigilância e sobre o seu olhar. E dentro do relatório que ele faz, dentro do relatório que o dono da igreja, Jesus, faz, ele coloca algumas qualidades, alguns elogios das obras que esta igreja tinha e continuava a fazer, mantendo o seu tempo de qualidade em relação às obras, em relação à ortodoxia, e destaca estas qualidades tais como, primeiro, boas obras e trabalho. Isso envolvia o árduo trabalho que esta igreja tinha para com as coisas de Deus e perseverava em relação ao reino de Deus. O segundo ponto de destaque desta igreja, paciência ou fidelidade. Uma igreja que suportou as aflições, as intempéries, as angústias, as intensas perseguições por causa de Cristo. Terceiro ponto, discernimento. Uma igreja que sabia identificar os falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores. Uma igreja tipicamente doutrinariamente zelosa, doutrinariamente aplicada à verdade das Escrituras. E um dos principais cuidados que Jesus fez ao dirigir-se às igrejas, ou às 7 igrejas do Apocalipse, foi de alertá-las sobre os falsos mestres, falsos ensinadores, falsos obreiros, falsos apóstolos, que distorciam a verdade das Escrituras e enfraqueciam a autoridade nas igrejas. No verso de número 6, que nós fizemos menção na leitura inicial, Jesus os elogia por rejeitarem uma infamada heresia distribuída pelos nicolaítas. E qual que era a heresia que esses nicolaítas ensinavam? Eles ensinavam a respeito daquilo que Balaão ensinou em Israel, tentando dissuadir o povo ao erro. E Nicolau significa aquele que conquista pessoas. Irineu, um dos pais da igreja entre o primeiro e o segundo século, a respeito de Nicolau, ele escreveu: este homem chamado Nicolau, um dos diáconos da igreja, que está lá registrado em Atos capítulo 6, ele era um crente falso, e se demonstrou falso e mostrou o seu real caráter de apóstata revelado, mas por causa das suas credenciais, conduziu muitos ao erro, por causa da sua fala, conduziu muitos ao erro. E os nicolaítas, seguidores de Nicolau, eles estavam envolvidos com toda espécie de imoralidade, principalmente as imoralidades de cunho sensuais, sexuais. Clemente de Alexandria, a respeito deste homem, ele diz: ele se entregava aos prazeres como cabrito, levando uma vida de autoindulgência. O ensino deles pervertia a graça e substituía a liberdade em Deus pela libertinagem, substituía pela licenciosidade. E a igreja de Éfeso não tolerou e não tolerava essa doutrina de demônios. Diante disso, nós temos pelo menos 2 realidades. Primeira realidade: Cristo ordena que as igrejas testem a todos que se dizem ter
autoridade espiritual. E como é que a gente mede, ou como é que a gente testa alguém que se denomina pastor, que se denomina apóstolo, que se denomina alguém que tem autoridade? Pelo peso da palavra, por aquilo que ele expressa, pela verdade que ele fala, pela vida que o conduz, pela moralidade que ele leva. Segundo ponto, Cristo censurou duas igrejas que seguiam essa doutrina: a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, que seguiam a doutrina de Balaão. Tinha alguns lá que eram adeptos da doutrina de Balaão. Em Pérgamo tinha alguns que deixavam a tal profetisa, ou que se intitulava como profetisa Jezabel, profetizar. Entre eles, a igreja de Éfeso não tolerava isso. Diante da ortodoxia apurada da igreja de Éfeso, refletimos que ela é polida espiritualmente no que envolve a doutrina. Porém, há um grave problema nesta igreja, que toda esta ortodoxia se tornou obsoleta diante da frieza espiritual, pela falta de um elemento essencial, que é o amor. E Jesus identifica esse grave problema dizendo: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Isso é um agravo, e é algo muito sério. Não é um problema de ordem comum, é um problema de ordem emergencial. É um problema que tem que ser tratado de forma emergencial. É um problema que já tem raízes profundas e que precisa ser retornado para ser resolvido. A devoção no início da fé desses crentes, a paixão envolvente por Deus, fez com que o amor, na medida do tempo, se esfriasse. Tudo que eles não têm mais agora no que fazem é o amor. O primeiro amor, o profundo amor que eles tinham por Cristo, sua palavra, foram substituídas apenas por uma ortodoxia padronizada, segura, por um discernimento com obras apenas. O envolvimento deles se tornou robotizado, sem envolvimento de paixão pelo reino, de amor por Deus, pela palavra do reino, pelas obras do reino. Diante dessa verdade, diante disso, conhecer a doutrina e exercer a ortodoxia correta não basta. Apenas conhecer, apenas exercer a opção correta não basta. Apenas conhecer e ler a palavra não basta. Apenas participar dos cultos não basta. Apenas dizer que segue a Cristo e que frequenta uma igreja não basta. Apenas isso não basta. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero a Cristo, amor sincero à sua palavra. Em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, há uma notificação a Israel para que eles amem a Deus acima de todas as coisas. Tudo aquilo que vem depois disso é secundário. A primazia é o amor a Deus. Tudo aquilo que eu faço para Deus não substitui a primazia desse amor. Eu não faço as coisas para Deus em substituição a este amor, não. Tudo aquilo que eu faço para Deus se torna secundário em relação à primazia desse amor. Se eu faço, é porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então nós estamos vivendo uma ortodoxia fria, morta. Nós estamos vivendo uma ortodoxia padronizada, mecanizada de cultos. E nós estamos se esquecendo do amor a Deus. Não é o amor à obra dele. Porque a igreja de Éfeso fazia isso.
A igreja de Éfeso tinha doutrina, tinha palavra, mas não tinha amor. O amor se esfriou, a paixão inicial se esfriou. O amor, quando chegou a Éfeso, através da pregação de Paulo, esfriou. E se esfriou com o tempo. Aquele anseio, desejo, intensidade por Deus se esfriou. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Uma ortodoxia fria, morta, de muita doutrina, bastante ensino, mas de intensidade, amor quase nulo, quase zero. E Jesus está chamando esta igreja a voltar ao primeiro amor, a voltar à essência. A essência não está naquilo que eu faço, a essência está no amor de Deus em mim e naquilo que eu detenho do amor dele. Tudo que você faz para Deus é secundário, é obsoleto, diante do amor essencial nele, para ele. Tem muitas pessoas que pensam que fazer a obra de Deus é moeda de troca, e não é. Você não faz a obra de Deus como moeda de troca, para troca de amor, não. Jesus não quer saber de você fazendo a obra dele sem amar a ele. Isso é inútil, é fútil. O que Jesus quer primeiro é amor intenso por ele, depois as coisas dele. E nós estamos fazendo, parece que o inverso. Dedicamos muito tempo à obra, pouco tempo a ele. Somos peritos em ser ortodoxos, mas em relação à intimidade, à espiritualidade, à convivência, estamos rasos. Jesus está cobrando isso da igreja de Éfeso. E quando Jesus, ele revela a sua palavra às 7 igrejas da Ásia, Jesus também está querendo demonstrar algo para nós. Jesus está querendo trazer algo aos nossos corações. O amor sincero a Cristo resulta de uma devoção sincera a Ele, em pureza de vida e em amor à verdade. João capítulo 21, verso 15. Ali está o diálogo de Jesus e Pedro a respeito do amor. E ali que Pedro foi intensamente trabalhado sobre o que é exatamente amar a Jesus acima de todas as coisas. Sobre o sentido do amor, ou sobre o significado do amor, foi feita a pergunta mais importante. Jesus faz a pergunta mais importante a ele. E o significado do amor nesta passagem, ela tem duplicidade no grego, porque são duas palavras, embora parecidas, mas distintas. E a primeira se refere ao amor que envolve a mente, a vontade. A segunda se refere ao amor caloroso, afetivo, pessoal. Em termos de interpretação, pode ser que as duas sejam quase idênticas, mas são distintas, têm suas interpretações distintas. Quando Jesus perguntou se Pedro amava, a expressão que Jesus está usando para Pedro é comprometimento total no amor. Pedro responde, mas a resposta que Pedro dá da palavra amor não é de comprometimento total. O amor que Jesus está pedindo a Pedro é um amor total, que envolve a totalidade da sua alma, do amor que brota tanto da determinação quanto do afeto pessoal. Daí Jesus vai perguntar pela terceira vez, só que na terceira vez Jesus vai usar a mesma palavra que Pedro usa, a mesma expressão que Pedro usou, Jesus utiliza.
significando que este amor é menor em devoção total, questionando até mesmo o nível do amor que Pedro está tentando sustentar, e não está conseguindo. É aí que Pedro entende o amor que Jesus está pedindo, o amor que Jesus está querendo, e ele se entristece muito pela terceira vez, quando Jesus fala a ele, e ele responde diferente das duas outras vezes que ele ouviu Jesus o chamar, e ele vai dizer: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E daí ele compreende o amor, apacenta as ovelhas e até morre por Cristo. Totalidade. Ortodoxia sem amor faz com que uma igreja viva uma frieza espiritual. O amor deve ser a expressão máxima da nossa vida para com Cristo. Só que Jesus dá uma solução. Jesus dá um remédio para esta igreja. Jesus dá uma saída para a restauração. E ele diz: lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus ele utiliza 3 verbos: lembrar, arrepender-se e praticar. Quando Jesus fala a respeito de lembrar, quando Jesus lhes convida a lembrar, Jesus está convidando eles a lembrar do quanto eles eram intensos em amor para com Deus, do quanto eles tinham intimidade, e do quanto eles ficaram mecânicos com o tempo. Quando Jesus lhes convida a arrepender-se, Jesus os convida a mudar o rumo, a direção, a ação, a atitude. E quando Jesus lhes convida a voltar às primeiras obras, ou a praticar as primeiras obras, Jesus está dizendo: volta a ter intimidade de relacionamento, volte à paixão inicial, ao amor sem medida. Não adianta você fazer as coisas para Deus e não ter amor em Deus. Não adianta varrer uma igreja, limpar uma igreja, fazer obras nos hospitais, como os nossos irmãos fizeram, distribuir cachorro quente, sopão na rua, orar pelas pessoas, evangelizar, mas não ter amor em Deus, a paixão por Ele, o amor sem medida por Ele, o amor dEle que me constrange a buscar, a viver, a ser intenso, a clamar a Ele, a chorar com Ele. A primeira coisa é: ame a Deus. A primeira coisa é: ame ao Senhor. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a amar a Deus. Nós se tornamos bons teólogos, bons expoentes da palavra, irmãos que fazem muita coisa, mas nos tornamos ortodoxos frios, nos preocupamos muito com o externo, e se esquecemos que o amor está no interior para com Deus. Jesus está dizendo à igreja de Éfeso: volta. Não é feio voltar, feio é você continuar sem me amar. Feio é você fazer sem me amar. O voltar é necessário. Voltar a mente, voltar o coração, voltar às primeiras, é necessário. Voltar a me amar com intensidade é necessário. Jesus não quer saber se você toca bem, se você canta bem.
Jesus não quer saber se você prega bem, se você é um excelente obreiro. Isso tudo são realidades eclesiásticas, que fazem parte de uma liturgia de um culto. Jesus quer saber se você o ama de verdade. Evangelizar é uma ordem imperativa. Nós precisamos. Evangelizando ou não, o evangelho é pregado. Se você vai ou não, o evangelho é pregado. Jesus não quer saber se você está evangelizando, embora seja necessário. Jesus quer saber se você ama Ele. E essa resposta é só você que pode dar, porque eu não conheço você por dentro. Jesus não está interessado se você é dizimista. Isso é terreno, é para manter a obra, é para manter o reino terreno nesta terra. Jesus quer saber se você ama Ele. Jesus não está interessado se você faz um devocional diário, lê a Bíblia, porque isso são coisas que nós precisamos fazer, devemos fazer. Jesus está interessado se você está fazendo devocional amando a Ele, ou se você está lendo a Bíblia só para manter uma mera formalidade. Jesus não está interessado se você está vindo nos cultos, bate o cartãozinho, entra na igreja, senta no banquinho, faz as tuas orações e depois vai para casa. Jesus não está interessado nisso. Porque o vir para o culto é ter comunhão com os outros. Isso é necessário, faz parte da igreja, faz parte da eclesiologia da igreja. Jesus está interessado se você está vindo para o culto amando a Ele. Jesus não está interessado se você trata bem sua esposa, sua família, porque isso faz parte de caráter, hombridade, de cristianismo. Jesus está interessado em saber se você trata bem a sua esposa, sua família, amando a Ele. Porque o tratar bem uma mulher, o tratar bem uma família, até o ímpio faz. Tem muito ímpio aí que dá show em crente, como um bom pai, um bom marido, só não serve a Deus, só não conheceu o Evangelho, só não nasceu de novo, só não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Jesus não está interessado em saber se você é bom pai, uma boa mãe. Jesus está interessado se você trata bem a sua família, amando primeiramente a Ele. Aqui está o grande problema da igreja de Éfeso. E Jesus recomenda: volte, lembra-te, volte lá, arrependa-te, volte a praticar, volte a exercer, volte a ter intensidade de amor. Quando faz para Deus sem amor, tudo que eu faço se torna inútil, porque o amor não é mais central, o amor não é mais intenso, o amor não é mais verdadeiro. E Jesus está nos chamando a amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Doutrina correta, mas tendo amor ausente, vai gerar apenas uma coisa: frieza espiritual. Se não haver arrependimento, metanoia, uma mudança de atitude, haverá uma sentença a essas igrejas, e uma sentença exata. Há uma igreja que só mantém a ortodoxia, mas que não ama a Deus, que não tem o amor a Deus como a base principal da sua vida. Ele, o próprio Cristo, rejeitará e removerá do seu reino pela falta
de um elemento essencial: amor. Isso é trágico. Quer dizer que eu posso ser um bom ortodoxo, ter uma doutrina correta e ser rejeitado? Pode. Por causa de uma exigência: amor. Se você olhar no decálogo ou nos 10 mandamentos, qual é a base? Qual é a base? Qual é a base? Amar a... O amar a Deus sustenta todo o decálogo. Se eu amo a Deus, eu cumpro os mandamentos. É a base de todo o decálogo, de todos os 10 mandamentos. Então o amor a Deus é essencial. Embora fazer a obra de Deus seja algo de amor exercido por Ele, não é o essencial. Não é. O essencial é a ligação direta. O essencial é a intimidade direta. O essencial é a conexão direta. Porém, se essa igreja nutrir no seu corpo, alma, espírito, esse amor puro, genuíno, verdadeiro, Ele mesmo estabeleceu uma promessa. E a promessa que Ele estabeleceu para uma igreja que tem um amor essencial e primaz nele é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 22, verso 2 diz: no meio de sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. E a árvore da vida, lá em Apocalipse 22:2, é o símbolo de vida eterna e de contínua bênção. As folhas desta árvore indicam a ausência de tudo que causa sofrimento físico e espiritual. E percebe-se que mesmo em nosso novo corpo na eternidade, a nossa dependência em Deus vai continuar sendo vital para a vida, força e saúde, mas vivendo tudo isso em plenitude. Quem é que vai experimentar isso? Quem é que vai viver essa plenitude? Apenas aqueles que mantêm uma ortodoxia? Não. Mas quem mantém uma ortodoxia e ama a Deus acima de todas as coisas. Que tem esse amor por Deus acima de todas as coisas. Se coloque de pé por bondade. O que Deus quer de mim, pastor? Ou o que Deus quer de nós? Me incluindo. Volte. Lembra-te aonde caíste. Volte ao primeiro amor. Jesus não está interessado nas tuas qualidades, embora sejam necessárias. A primazia é o amor. Volte. Volte.
Jesus está chamando a atenção da igreja, que é dele. A igreja de Éfeso é dele, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o responsável por ela. E Jesus está chamando esta igreja a viver o amor nele, por ele, para ele. Cuidado em você estar envolvido com tantas coisas de Deus e não amando a Ele. Se envolva com as coisas de Deus, mas fique vigilante em relação à primazia. Qual é a primazia? A primazia? Amar a Deus. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Não é total. Esse amor aí é superficial. Pedro, tu me amas? Continua superficial. E daí Jesus responde, ou pergunta a Pedro, com a mesma amor de Pedro. Pedro, tu me amas? É esse amor superficial que tu quer ter para mim? É esse amor raso aí? É esse amor sem envolvimento, sem totalidade comigo? Oh Senhor, não. Tu sabes todas as coisas. Pedro negou a Jesus 3 vezes, meus irmãos. Pedro recebe 3 perguntas, meio que está surgindo na mente dele: poxa, Jesus está me testando 3 vezes. Pedro está arrebentado, mas ainda não tinha entendido que era amor. A 3ª vez, ele vai entender: Jesus, tu sabe de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E quando ele responde pela última vez: tu sabes que eu te amo. Esse amor aqui é o amor que Jesus se referiu pela 1ª e 2ª vez. Totalidade. Quando ele entendeu esse amor total: apacenta aquilo que é meu, cuida daquilo que é meu. Não tinha como Pedro apacentar um rebanho sem ter totalidade de amor para Deus. Pedro, agora tu pode apacentar o meu rebanho. Cuida. Tanto é que Pedro foi tão intenso que ele morreu. E não se sentiu justo de morrer como Jesus. Foi crucificado de cabeça para baixo. Que tipo de amor que nós queremos passar a Jesus? Não, eu faço os meus devocionais diários, pastor. Minhas orações de madrugada. Eu venho aos cultos pelo menos 2 vezes na semana. Eu venho aqui na oração pela manhã. Não, pelo menos aos domingos eu estou lá, pastor. Não, eu curso teologia. Estou tentando me aprofundar na ortodoxia, na doutrina. Não, eu lidero um grupo, um departamento, faço a obra. Eu canto na igreja. Eu prego de vez em quando o pastor permite eu pregar. Não, eu participo de todos os eventos. Eu participo do EBOM. Eu sou o primeiro a me inscrever, porque eu quero ser um crente ortodoxo. Isso é válido, é bom, é importante. Tudo isso é externo. Tudo isso se vê. Tudo isso se observa. O amor não. Eu não consigo observar amor interiormente. Agora Jesus,
Jesus consegue. Lembra-te onde caíste. Arrependa-te. Volte a praticar as primeiras obras. Jesus está nos chamando a amá-lo intensamente, como Davi. Quer ver um camarada que errou, mas que amou intensamente? Davi. Tanto é que quando Jesus ia arrebentar, Deus ia acabar com ele. Lá no Salmo 51 ele diz: não faça isso. Espera lá, não faça isso. Calma lá. Que eu perca tudo, tira reinado, tira tudo. Mas não me tira a tua presença e não me afaste do teu espírito, que daí me arrebenta. Esse amor intencional. Eu não estou preocupado se eu vou perder o reino, mas o amor dele, o amor dele, se eu perder, o amor dele se esfriar, acabou, aí já era, aí não tem mais o que resolver. Se Jesus está nos chamando ao arrependimento hoje, é porque tem uma pontinha aí que não acabou ainda, e Ele está falando: volte antes que se esfrie e acabe de vez. Eu sou crente há tantos anos, pastor, estou aí na igreja. Jesus não está perguntando se você tem 10, tem 30, tem 50, tem 40. Jesus não está perguntando se você é ortodoxo, não. Ele está perguntando por amor. Aonde está o teu primeiro amor? Tanto é que Jesus fala: se você ama sua esposa, os teus, teu pai, tua mãe, mais do que a mim, você não é digno de? Você não é digno de mim, rapaz. Se você ama mais o seu esposo do que a Deus, não tem primazia. Primeiro Deus. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, o amor à família, o amor à esposa vai ser natural de Deus na casa, no lar. Deixa eu orar por você nessa noite. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente para se arrepender. É você e Deus aí. É você e Deus aí. Se você sentir desejo de botar a mão no coração, faça isso. De levantar para o céu, faça isso. É você e Deus. Se é necessário voltar, volte. Se é necessário se arrepender, volte. Se é necessário ser mais intenso, volte a ser mais intenso. Se é necessário ler a Bíblia, meu amigo Leonardo, amando a Deus, volte a ler a Bíblia amando a Deus. Não leia por ler. Se é necessário você orar, para orar intensamente para Deus, não só para bater um ponto, como um bom cristão que precisa orar. Não faça isso, nem ore. Mas agora, se for para orar, derramando o coração e a alma, então faça, porque daí tem amor. Se for para vir para os cultos só para bater carteirinha e ser um bom ortodoxo, está errado, faça isso. Mas se for para vir para cá com paixão e amor, porque a presença de Deus já vem contigo de casa, então venha se alegrando. Se for para evangelizar, falar de Jesus para alguém, só por evangelizar, está errado. Só para ser um bom ortodoxo, um bom crente, não. Agora, se for para fazer com amor, por Deus e pelas almas, faça com intensidade. Se for para contribuir, para dizimar, amando a Deus em primazia, faça com liberalidade, com desejo. Mas se for para ser um simples ortodoxo, está errado. Nem faça isso. Jesus está nos convidando esta noite: volte. E Jesus não está perguntando quantos anos de evangelho tu tem.
Ele só está determinando: volte. Volte àquela paixão que você tinha lá no início da fé, pastor Hugo. Aquele amor sem medida, que podia acontecer o que fosse, a gente era como um leão feroz, por Deus e por amar a Deus. Hoje a gente está que nem um gatinho, temendo tudo e todos. Volte a ser um leão feroz, no amor a Deus, na intensidade. Feche os teus olhos onde você está. Oh, meu Deus, eu sei que tu estás aqui, Jesus. Eu sei que a palavra tocou em nossos corações e pesou sobre os nossos corações. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, manter a ortodoxia, a doutrina correta, mas não permitir que o amor se esfrie. Mas se o amor, Senhor meu Pai, está no processo de esfriamento, volte a aquecer em nossos corações. Nós nos arrependemos, nós nos voltamos para Ti, e nós queremos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, envolvendo a tricotomia, o corpo, a alma e o espírito nesse amor por Ti. Nós queremos amá-lo como Davi te amou, de não perder a Tua presença, não perder o Teu Espírito de vista. Oramagashorabagai. Renova em nós, Senhor, esse amor. Renova em nós essa paixão inicial. Renova em nós aquele calor do Teu Espírito Santo que nós tínhamos lá no início da nossa fé, que nada nos parava. Renova em nós esta paixão, este amor intenso, sincero, genuíno, pela Tua presença. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, e nós cremos, Senhor, da Tua presença sobre nós. Nós estamos voltando ao primeiro amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Oh, aleluia. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar, o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Deus. Diga: eis-me aqui, Eis-me aqui,
você está rendido a Ele, levante suas mãos para o céu. Diga isso a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso a Ele. Diga. Eis-me aqui. Aleluia. Jesus está olhando o que eu não olho, o teu coração, sinceridade da tua alma. Eu sou teu E tu és meu. Minha vida eu dou a ti, Senhor, a ti, Senhor. rendido, Rendido a ti estou. e para sempre. Para sempre cantarei. Vai, Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. aleluia, aleluia, aleluia. Quantos recebem a palavra do Senhor Jesus? Sente por bondade. Nós já vamos encerrar.